Para encontrarmos a segunda expressão, que relaciona a quantidade de bolinhas de cada uma das figuras com a sua posição, nós vamos acrescentar bolinhas com o seguinte objetivo: fazer com que cada uma das figuras passe a ter um formato retangular, porque aí ficará fácil calcular a quantidade de bolinhas. Bastará nós multiplicarmos a quantidade de linhas pela quantidade de colunas e subtrair a quantidade de bolinhas que foram acrescentadas. Veja como nós faremos. Na primeira posição, nós vamos acrescentar 2 bolinhas. Então nós vamos ficar com 3 linhas e 2 colunas. Na segunda figura nós vamos acrescentar 2 bolinhas. Ficaremos com 3 linhas e 3 colunas. Na segunda figura novamente acrescentamos 2 bolinhas. Teremos 3 linhas e 4 colunas. Na quarta figura acrescentamos 2 bolinhas. Teremos 3 linhas e 5 figuras. E na última figura, na quinta, nós acrescentamos novamente 2 bolinhas. Teremos 3 linhas e 6 colunas. Note que em todas essas figuras a quantidade de linhas é sempre 3, é fixa. E a quantidade de colunas é sempre a posição mais 1. Então agora nós vamos fazer essa contagem utilizando a tabela. Então na primeira figura nós temos 3 linhas vezes 2 colunas. E nós temos que subtrair a quantidade de bolinhas que foram acrescentadas. Na segunda figura, novamente, temos 3 linhas vezes 3 colunas menos as 2 bolinhas que foram acrescentadas. Na terceira figura, 3 linhas vezes 4 colunas menos 2 bolinhas que foram acrescentadas. Na quarta figura, teremos 3 linhas vezes 5 colunas menos 2 bolinhas que foram acrescentadas. E na quinta figura nós teremos 3 linhas vezes 6 colunas menos 2 bolinhas que foram acrescentadas. Ao observar todas essas expressões é fácil verificar que há 2 números constantes, o 3 e o 2, o 3 que é o primeiro que está multiplicando, o primeiro fator, e o 2 que está sendo subtraído, que é exatamente a quantidade de bolinhas que foram acrescentadas em cada uma das 5 figuras. E há um número que está variando, que é esse 2, esse 3, esse 4, esse 5 e esse 6, que é exatamente a posição da figura mais uma unidade. Então nós podemos reescrever essas expressões da seguinte forma: isso é igual a 3 vezes 2, 3 vezes 1 mais 1 menos 2, ou seja, a posição mais 1 menos 2, que nós reescrevemos como 3 vezes a posição mais 1 menos 2. Novamente, para a terceira figura nós temos 3 vezes 3 mais 1, que é 4, menos 2. Para a quarta figura, 3 vezes a posição mais 1, 4 mais 1, que é 5, menos 2. E para a quinta figura, 3 vezes a posição mais 1, menos 2. Note que em todos esses casos nós escrevemos sempre a quantidade de bolinhas como sendo 3 vezes a posição mais 1, menos 2 bolinhas. Então, se chamarmos de n a posição da figura, então a quantidade de bolinhas será igual a 3 vezes a posição mais 1, menos 2 bolinhas, ou seja, 3 vezes n mais 1, menos 2.